Bem-vindos, pessoal, ao terceiro seminário do PET de 2020. Hoje vamos falar um pouquinho sobre expansão rápida da maxila, tema escolhido por nós, alunos do segundo ano, Kaique e Lívia e Gabriela do terceiro, e orientados pela professora Daniela Garibe e o doutorando Rodrigo Naveda. Em casos de problemas com o mau posicionamento dentário, deve-se recorrer a um ortodontista, sendo por motivações estéticas ou funcionais. A ortopedia facial e a ortodontia estão diretamente relacionadas, porém, enquanto a primeira visa a movimentação das estruturas ósseas, a segunda trabalha movimentando os dentes e alterando a posição dentária. Embora os métodos de tratamento sejam diferentes, ambas possuem o mesmo objetivo: melhorar o funcionamento oclusal e a estética. Em uma oclusão normal, o arco dentário superior apresenta dimensões verticais maiores do que o arco inferior. Essa característica permite um encaixe completo dos arcos dentários, favorecendo assim a oclusão correta. Com essa oclusão, é possível demonstrar a relação de tampa-caixa, como pode ser visto nas imagens. Nessa relação, podem ocorrer problemas e disfunções em diversos eixos anatômicos, sendo assim no eixo sagital, eixo vertical e eixo transversal. Os problemas transversais serão os que abordaremos em nosso seminário e nos casos clínicos que virão a seguir. Dentre as más oclusões, a deficiência transversal da maxila está entre as mais danosas, visto que leva a alterações anatômicas, funcionais e até a assimetrias faciais. A atresia maxilar consiste em uma alteração esquelética, em que ocorre uma discrepância transversal entre as bases apicais. É uma condição com etiologia multifatorial e raramente apresenta correção sem a intervenção ortodôntica. A atresia maxilar aplica-se também como um dano estético, devido ao aumento do corredor bucal. O corredor bucal compreende-se pelo espaço entre os dentes e a comissura labial, e quanto maior for esse espaço, maior é o impacto estético negativo no sorriso. A alteração estrutural que existe em uma atresia maxilar, como a contração da arcada superior, resulta negativamente na vida do paciente, gerando assim a mordida cruzada posterior. A mordida cruzada posterior pode ser conceituada como uma inversão na relação vestibulolingual normal entre os dentes posteriores. Essa maloclusão mostra-se frequente nas fases de dentadura decídua, mista e permanente, e sua incidência corresponde a aproximadamente 18% de todas as crianças brasileiras com maloclusão. Esses fatos mostram que a mordida cruzada posterior se desenvolve precocemente e não se autocorrige ao longo do crescimento. A mordida cruzada posterior pode ser classificada de acordo com a sua simetria, origem e gravidade. Em relação à simetria, pode ser subdividida como unilateral ou bilateral. Quando se encontra unilateralmente, apresenta atresia simétrica do arco dentário superior, em que a posição de máxima intercuspidação habitual, MIH, torna possível identificar apenas um lado cruzado. Já na subdivisão bilateral, também apresenta atresia simétrica do arco dentário superior, porém, nesse caso, os dois lados apresentam-se cruzados. Essas subdivisões simétricas podem ser observadas nas imagens. Em relação à sua origem, pode ser subdividida em duas classes, sendo esquelética, como visto anteriormente, em que a atresia maxilar da maxila resulta no posicionamento cruzado dos dentes, ou dento-alveolar, quando há alteração na inclinação ou na posição vestibulolingual dos dentes posteriores, em que um ou mais dentes irrompem em uma posição cruzada em relação ao seu antagonista. Já em relação à gravidade, classifica-se a partir do número de dentes envolvidos, podendo ser um ou mais de um, de maneira uni ou bilateral. É importante pontuar que quanto mais grave a mordida cruzada posterior, maiores as chances de haver um envolvimento esquelético. Por exemplo, mordida cruzada em um único dente provavelmente apresentará origem dento-alveolar. Já a mordida cruzada bilateral provavelmente apresenta uma origem esquelética. Os fatores etiológicos que concorrem para a determinação das más oclusões no geral consistem em dois grandes grupos: os fatores genéticos e os fatores ambientais. A face e a dentição são influenciadas pela complexa interação de ambos, e cada maloclusão ocupa uma determinada posição no espectro gene-ambiente, sendo a mordida cruzada posterior mais influenciada por fatores etiológicos ambientais. Os fatores etiológicos ambientais constituem influências provenientes do meio ambiente ou do modo de vida.
Eles podem ser melhor controlados pelo profissional do que os genéticos, que ainda são pouco manipulados pelo homem. Os principais fatores ambientais relacionados às mordidas cruzadas posteriores são os hábitos bucais deletérios, em que os principais são sucção prolongada de dedo e chupeta, quando o abandono é após a complementação da dentadura decídua, o posicionamento lingual atípico, caracterizado pela interposição lingual em deglutição e as deficiências fonoarticulatórias, e a respiração bucal. Mas o que são esses hábitos? Os dentes ocupam uma posição de equilíbrio correspondente a locais onde forças opostas provenientes da musculatura intrabucal, da língua, e extrabucal, bochechas e lábios, se neutralizam. Quando esse equilíbrio é rompido, por meio de qualquer função anormal desempenhada pela musculatura bucal, a morfologia da região dentoalveolar é modificada e uma atresia maxilar e más oclusões podem ser determinadas. Essas funções musculares que rompem o equilíbrio e suscitam deformidades oclusais são denominados de hábitos bucais deletérios. É importante ressaltar que não depende exclusivamente da presença do hábito para que surja efeito, mas também de sua frequência, intensidade e duração. Apesar disso, devemos sempre respeitar a individualidade dos pacientes, tendo em mente o benefício psicológico de alguns desses hábitos. Quanto aos fatores genéticos, estes não são prevenidos, simplesmente instalam-se como uma fatalidade biológica até os dias de hoje, mas eles podem ser atenuados com uma intervenção ortodôntica, ortopédica ou até cirúrgica. Agora, eu vou abordar o tratamento da atresia maxilar. A atresia maxilar, ela frequentemente faz parte da lista de problemas rotineiros da clínica ortodôntica e deve ser tratada assim que for diagnosticada, mas desde que o paciente tenha pelo menos 5 anos de idade, já que antes dessa idade a criança ela não possui maturidade psicológica para receber o tratamento. De uma forma geral, a opção de tratamento das atresias maxilares e da mordida cruzada posterior é a expansão rápida de maxila, pois além de corrigir as más posições dentárias, permite o aumento transversal da base óssea maxilar, reequilibrando o crescimento esquelético do paciente. A expansão rápida de maxila ou disjunção maxilar é um procedimento da ortodontia que leva a esse aumento transversal da base óssea maxilar por meio da abertura da sutura palatina mediana, como podemos ver nesse vídeo, e posteriormente a um afastamento da maxila direita e esquerda, e no final do afastamento ocorre uma recuperação óssea da sutura, o que evita recidivas futuras. Os principais aparelhos descritos para essa finalidade constituem-se de um parafuso expansor posicionado transversalmente ao centro do palato e também apoiado nos dentes superiores. E sendo seguido o protocolo de ativação, dentro da fase ideal de crescimento, ele apresentará força suficiente para levar a essa movimentação, como nós podemos ver nesse vídeo. Esses aparelhos podem apresentar algumas variações, sendo as principais a presença ou não de um suporte mucoso, dando à sua arquitetura características dento-muco suportado, no caso do RES, ou dento suportado, no caso do RIRAX. E também, no intuito de melhorar esse tipo de tratamento, pesquisadores e profissionais do Hospital de Reabilitação de Anomalias Crâniofaciais, o Centrinho, desenvolveram um aparelho ortodôntico com um design inédito, o aparelho expansor maxilar diferencial. O seu funcionamento ele será mais abordado na parte 2 do seminário pela Gabriela. Dentre as principais indicações de tratamento com a expansão rápida de maxila estão incluídas as mordidas cruzadas posteriores uniobilaterais, as atresias maxilares moderadas e severas, sem mordida cruzada posterior ou com, quando há falta de espaço no arco maxilar para acomodar todos os dentes, e como coadjuvante no tratamento de classe 3, por deficiência maxilar. Mas é importante ressaltar que o tratamento ele só é eficiente em pacientes que ainda não têm uma consolidação óssea, ou seja, o tratamento não é indicado para pacientes que já apresentam maturidade óssea e uma ossificação intensa na sutura palatina mediana, sendo necessário
a adoção de diferentes alternativas de tratamento nesses casos. E essas alternativas diferentes, elas serão abordadas também pela Gabriela no caso clínico. A opção pelo recobrimento de acrílico sobre a mucosa do palato dependerá de fatores como escolha profissional, dificuldade de alimentação e de higienização, e a escolha da família e do paciente. Quanto ao protocolo de ativação, existe na literatura a descrição de vários protocolos de ativação desse parafuso disjuntor, mas um dos mais utilizados consiste no protocolo convencional RES. 2 ativações do parafuso na instalação, seguida de uma ativação 2 vezes ao dia, uma no período da manhã, outra no período da tarde, e com controle semanal pelo ortodontista. Nesse vídeo está sendo demonstrado como é realizado o procedimento. Consiste em rotacionar o parafuso disjuntor com o uso de uma chave. Como resultado, observamos a abertura de um espaço, um diastema, entre os incisivos centrais superiores e uma inclinação dos dentes superiores posteriores de suporte do aparelho, descruzando a mordida. Vale lembrar que, se realizada dentro da fase ideal de crescimento, as disjunções ocorrerão em um espaço de tempo entre 7 a 14 dias. Porém, um período de aproximadamente 6 meses serão necessários para a estabilização da sutura e uma neoformação óssea do local. O protocolo de manutenção para essa estabilização da sutura consiste no uso do próprio aparelho de forma passiva por 6 meses, ou pode ser usado 3 meses o aparelho de forma passiva, seguida de 3 meses de uso de uma barra transpalatina modificada, totalizando 6 meses também de manutenção. A expansão rápida de maxila também tem impactos no complexo nasomaxilar, promovendo uma ampliação significativa de todas as estruturas desse complexo, incluindo a cavidade nasal, a orofaringe e os seios maxilares. Ou seja, através do procedimento, a permeabilidade das vias aéreas superiores é aumentada, levando a uma melhora na respiração de alguns pacientes. E essa melhora vem sido bastante estudada. Obrigado pela atenção. Aqui finalizamos a primeira parte do seminário, mas não deixem de conferir a segunda parte, com os casos clínicos apresentados pela Gabriela. Espero que tenham gostado e que tenha sido produtivo.